Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Geração Mãe, que é o Pode Isso Geração. Eu sou a doutora Flávia, ginecologista obstetra, sou diretora clínica do Geração Mãe e hoje eu estou aqui com duas convidadas maravilhosas, que são as minhas colegas ginecologistas e obstetras, nosso time, que é a doutora Adriele, doutora Alessandra, e hoje a gente vai bater um papo sobre um assunto muito importante, principalmente para você aí que está pensando em engravidar, que já está sonhando, planejando com a gestação, que é a importância do preparo pré-concepção. Graças a Deus a gente tem falado bastante sobre isso nas nossas redes sociais e as pessoas estão começando a despertar sobre a importância disso. Temos recebido, né, a minha impressão é que tem crescido muito essa demanda de consulta de pré-concepção. E já vou dar a primeira dica aqui, consulta pré-concepção não é aquela consulta que você vai 3 meses antes de começar a tentar e tomar ácido fólico e vai para casa tentar e volta quando Deus quiser. Não é isso. E nós vamos dialogar, bater um papo gostoso sobre isso, para que você saia daqui com muita informação para você realmente se preparar para esse momento tão especial da vida que é a gestação. Então, eu vou começar a bater bola aqui com vocês, começar em ordem de chamada aqui com a Adriele, né? Então, Dri, como que você enxerga, assim, a importância, né, da gente fazer essa consulta pré-concepção? Primeiramente eu queria falar, né, que esse é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que a gente tem colhido bons frutos, realmente, além da gente ter esse contato prévio com o casal, eles já entenderem quem que é o médico que vai acompanhar durante toda a gestação, acolher dessa forma, a gente colhe bons frutos com relação à qualidade biológica, né, que você está engravidando, que essa mulher vai gerar, não só a mulher, mas o marido, né, que eles vão gerar esse embrião. Então, eu acho que a importância disso para a gestação é justamente a gente tentar selecionar a melhor forma física, né, o estado biológico que essa mulher e esse homem estão para gerar um descendente, né, e também receber essa gestação e nutrir esse embrião, chegar lá nas 9 meses e culminar num parto esplendoroso, um parto fisiológico, que a gente fala que tudo isso, muitas pacientes, elas vêm, né, buscando o tão sonhado parto natural, mas isso é um trabalho que se inicia lá na pré-concepção, né? Perfeito. Então, a gente precisa trazer essa consciência que quanto mais preparada essa mulher tiver na parte nutricional, na parte das doenças prévias que ela pode vir a ter, antes de engravidar ou na gestação, que a gente pode evitar essas doenças, ela vai ter um trabalho de parto espontâneo, sem a gente precisar ficar tentando que ela entre em trabalho de parto, ou partir para uma indução por alguma questão aí de patologia que ela vem desenvolver durante a gestação, e tudo isso vai culminar com a evolução de um trabalho de parto fisiológico e um parto esplendoroso, né? Um parto natural que a gente acompanha tantos aí, Sim. né? Uau, isso é muito legal, você trazer essa linha do tempo, que é justamente a gente entender que os eventos são correlatos. Sim. Então, a qualidade da gestação depende da qualidade da pré-concepção, a qualidade do parto depende da qualidade da gestação, a qualidade desse pós-parto tem muito a ver com esse contexto da gestação e do parto, ou seja, os eventos eles são contínuos, é uma linha do tempo que a gente não tem como fragmentar. E a gente vai colhendo esses frutos, né? Todo esse desenrolar dessa história, dessa nova vida que está sendo gerada a partir desse olhar. E aí, já passando para a Alessandra aqui, o que você considera um tempo ideal para uma mulher procurar uma consulta pré-concepcional? Quanto tempo antes dela imaginar que ela, agora eu estou pensando em engravidar? Como é que é isso? Hoje, Flávia, a gente comenta que pelo menos 1 ano antes, a mulher já deve começar a se preparar para esse processo de pré-concepção pela qualidade dos folículos, dos óvulos que ela vai produzir para poder gerar um embrião, né, uma criança saudável. E outra coisa que a gente gosta de abranger é o atendimento do marido. Né? Antes a gente atendia só a mulher e falava justamente igual você falou, né? Dá o ácido fólico e vai para casa tentar. Mas a gente sabe que a qualidade do espermatozoide também flui nessa gestação e na saúde da criança. Né? A gente sabe que doenças, tanto da infância quanto da vida adulta, elas provêm
muitas vezes da gestação. E a gente consegue ligar e desligar essas chavinhas através de hábitos saudáveis, não só fisiológicos do corpo, mas como mentais, né? Redução de estresse, qualidade de sono. Então, a gente, já na pré-concepção, a gente tenta abranger tudo isso. É verdade. Aí a gente já começa a entender o que a gente faz nesse primeiro contato aí com esse casal. Então, primeira dica, gente, venham na consulta pré-concepção com o seu marido. Sim. Muitas vezes o marido fala, nada a ver, não vou, não quero. Então, a gente já vai começar a sensibilizar vocês, rapazes. Vocês precisam também se engajar nisso, porque ninguém faz filho sozinho, tá? E muitas vezes o homem tem aquela resistência em fazer exames, né? Não quer fazer um exame de avaliação para saber como que tá a sua saúde, e a gente precisa começar a desmistificar isso. E até, por exemplo, abortamento, que é uma situação que a gente lida o tempo inteiro. As mulheres engravidam e têm perdas gestacionais. A gente sabe que boa parte desses abortamentos são por embrião de má qualidade que vem de um espermatozoide de má qualidade. Então, nem tudo é relacionado também a questões femininas. Outra questão é a própria infertilidade. Aquele casal que está tentando engravidar, não consegue, e a gente sabe hoje que 50% dos casos de infertilidade tem fator masculino envolvido. Então, acabou aquele negócio de que tudo é a mulher, né? E muitas vezes esse homem precisa ouvir do profissional, porque às vezes a mulher vai na consulta e leva o recado. Você precisa mudar isso, aquilo, Precisa outro. fazer esses exames. Às vezes aqui a marido não vai fazer nada, que a gente fala. Então, precisa da autoridade ali do profissional, né? Eu não sei se é essa experiência de vocês também. Não, e há de convir que, assim, a mulher hoje em dia, acho que não hoje em dia, mas culturalmente, a mulher, ela cuida muito mais da saúde do que o homem. Perfeito. Né? O homem, geralmente, é o estressado, é o que tá abusando na bebida alcoólica, é o que não faz atividade física porque só quer trabalhar, né? Então, é aquele homem que precisa ter chamado de perto e falado, vem aqui, para sua mulher engravidar, para vocês terem um filho, 50% é responsabilidade sua. É muita responsabilidade. Perfeito. Né? E a participação do homem em todo esse processo, tanto pré-concepção, pré-natal, é fundamental, né? E não vou nem dizer no momento do parto, né? Se ele não tiver de acordo com tudo com que a gente está imaginando, pensando, conhecer o profissional que acompanha, se a gente não tiver uma intimidade, né? Um bom relacionamento, nada disso dá muito certo. É verdade. Né? O papel do pai é fundamental desde o começo, em todas as etapas. Mas tem um detalhe biológico aí, que é em relação os gametas feminino e masculino. Para quem não sabe, gameta é a célula que vai dar origem ao bebezinho. Então, a mulher, ela libera um óvulo, né? O óvulo, como a gente fala, e o espermatozoide do homem. E a mulher, ela, na verdade, nasce com uma quantidade de óvulos que foi pré-determinado na gestação. Então, olha o poder da gestação. Se você está grávida de uma menina, a qualidade dos óvulos dessa menina depende desse ambiente no qual essa menina está sendo gerada. Então, a gente herdou os nossos óvulos da nossa vida intrauterina e só vai gastar. Então, é uma poupança que, se foi gorda, você tem muito para gastar. Se foi uma poupança magrinha, tem pouco. Vai chegar lá na frente, a gente vai ter os problemas de baixa reserva ovariana, as menopausas precoces, que a gente vê tanto por aí. Então, é uma questão que a gente tem que pensar também na nossa responsabilidade como geradoras de vida, na próxima geração, que são os nossos netos que estão sendo impactados. Esse é só um exemplo do impacto transgeracional de uma gestação. Já o homem, ele tem uma produção espermática a cada 3 meses renovável. Então, é mais fácil lidar também com a questão da qualidade espermática, porque a gente tem um ciclo de espermatozoide novo a cada 3 meses. Então, muitas vezes a gente avalia uma qualidade espermática, né, no espermograma. Tá lá, uma quantidade não tão boa, uma motilidade não tão boa. Enfim, muitas vezes são questões de estilo de vida, nutricionais, de estresse, de bebida que a gente tira, de cigarro, excesso de café, cafeína, né? tanta coisa. E aí a gente repete esse espermograma dali um pouco, parece que é outro homem. Sim, né? Com certeza, muitos exemplos então, para isso. É incrível isso, e às vezes o homem fica com tanta resistência, e muitas vezes é tão mais fácil a gente lidar com esse aspecto da fertilidade. Vamos lembrar que a gente tem vários outros aspectos. A mulher, como sempre, muito mais complexa, né, meninas?
Porque a gente tem que avaliar aí qualidade desse folículo ovariano, que vai liberar esse óvulo, produzir progesterona, que é o corpo lúteo, a gente tem que avaliar esse útero, a gente tem que avaliar essas trompas, a gente tem os fatores imunológicos, a gente tem as questões de microbiota, então todo o papel das bactérias ali naquele ambiente que vão interferir na implantação, na placentação. Ou seja, gente, o negócio é extremamente complexo. E por isso, muito desafiador, porque a gente está num ambiente onde muitas coisas têm interferido na saúde, né? Sim. Então eu posso falar, Lê? Não, eu ia falar, a gente precisa de tempo para ajustar tudo isso. Exatamente. E aí a gente já pode entrar, uma coisa que a gente brifou aqui antes, né, aos bastidores. Da gente não esquecer da gente falar desses 5 pilares da fertilidade, né? E então vamos começar aí falando das questões de dieta, como que isso pode impactar. Quer falar um pouquinho, Adri? Falo. Eu queria só fazer um parênteses, né, que eu falo isso muito para os maridos. Eu falo assim que a nossa saúde reprodutiva, ela é um reflexo da nossa saúde geral, né? Que o corpo, ele precisa se desenvolver, precisa ter substratos para viver. Se ele não tem nem substratos mínimos para ter uma saúde decente, a fertilidade vai ficar em segundo plano. Né? Então, é só a gente fazer esse mergulho interno. Como é que tá a minha saúde? Como é que eu tô cuidando dela? É como você tá cuidando dos seus rapazes ali, né? Sim. Então, eu falo muito isso pros maridos, para eles conseguirem enxergar. E já entrando nessa questão aí dos pilares, né? Eu acho que um dos pilares fundamentais que a gente consegue mudar muito é o pilar da alimentação, da dieta, né? Porque a nutrição, ela tá amplamente aí nisso, a gente é feito de nutrientes, né? Então, a gente precisa dos nutrientes para as células funcionarem, para a gente conseguir as replicações, para a gente conseguir fazer novos, né? Liberar os ócitos, os novos espermatozoides. Mas hoje em dia a gente tem uma questão, além de ter uma dieta muito deficitária nutricionalmente, é muito pobre, a gente tem uma herança ocidental dessa dieta, né? Onde a gente inverte nutrientes, a gente é aquela coisa sempre, mesma coisa todo dia, cada refeição é feita daquele jeito. Então a gente não tem essa gama, a gente não tem essa variedade de nutrientes. Então é necessário a gente pensar numa suplementação, né? Porque a gente não vai ingerir isso da dieta e a gente ainda tem uma questão mais complexa que está relacionada com o nosso solo, né? O nosso solo de monocultura é um solo pobre, é um solo que a gente não tem nutrientes suficientes. Então, até você falar, mas eu me alimento, né, propriamente, com alimentos de verdade. Mas e aí? Será que esse alimento, eles são tudo aquilo que você necessita? Né? Então, a suplementação, ela se faz necessário. E aí, até as pacientes falam, vocês pedem muito exame, mas isso é o norte que a gente tem, né? Para conseguir dar esse substrato, para a gente conseguir ser completos nisso e não deixar esse pilar manco, porque é um pilar muito, muito importante. Sim. Né? E mesmo porque cada indivíduo é único. Então, cada um tem uma necessidade específica. Então, não adianta eu dar um polivitamínico para Flávia e para Adriele, que elas não têm a mesma necessidade. É isso mesmo. Né? Por isso que a gente faz pessoa a pessoa, né? Não paciente a paciente. Necessidade nutricional diferente, mas perfil genético diferente. Também. Quando a gente faz os testes genéticos nutricionais, a gente consegue rastrear as facilidades ou dificuldades metabólicas que cada indivíduo tem e pensar nessa individualidade mesmo. Então, a pessoa, por exemplo, tem um polimorfismo lá nas enzimas que convertem folato, por exemplo, que é o ácido fólico. Essa paciente, ela pode ter uma homocisteína alta. A homocisteína alta aumenta o risco de aborto, aumenta o risco de pré-eclâmpsia. Ela precisa de folato numa dose maior. Então, esse 400 microgramas de metilfolato que se vende na farmácia como suplemento pré-concepção, será que ele serve para todas as mulheres? Se eu não dosar, eu não sei. Se eu não tiver uma homocisteína dosada, eu não sei, né? Então, olha como a gente pode aprofundar esse preparo pré-concepção, sair daquele raso do basicão para todo mundo e fazer condutas mais assertivas que vão garantir melhores resultados gestacionais, né? Com certeza. Fora as restrições alimentares, né? Sim. Hoje nós temos muitas pessoas veganas que não comem glúten, não consomem lactose, não comem carne vermelha. Então, a gente precisa ajustar isso também. Sim. E temos muitas preocupações com a qualidade da alimentação, não só pelo fato dos alimentos estarem pobres nutricionalmente, mas com essa questão da industrialização do alimento. O que a gente
come que nem é comida, né? Na Sim. verdade, é um produto alimentício. Você vai Sim. ler o rótulo lá, além de ter um valor nutricional super pobre, tem um monte de coisa que não precisa, gordura hidrogenada, isso, aquilo, outro. A gente tem lá corante, a gente tem químicas, e a gente acha que isso não tem impacto no nosso corpo. Né? E por anos e anos e anos levando esse estilo de alimentação, e aí as mulheres estão com infertilidade ou apresentam problemas na gravidez, não sabem por quê. Entrando até num gancho nessa questão do que a gente está sendo exposto, né, externamente, né, os tóxicos que a gente fala, né, sim. então essa industrialização da alimentação, os agrotóxicos dentro da agricultura, Sim. né, o quanto isso pode impactar não só na nossa saúde, mas inclusive nos nossos disruptores endócrinos. Então, enquanto isso vai impactar na nossa liberação de hormônio, então na nossa taxa de fertilidade, na nossa reserva ovariana, né? Então, pensar em algo pra gente se nutrir de uma alimentação mais orgânica, a gente mudar desodorante, né? Mudar os produtos de higiene pessoal, os produtos de higiene da própria casa. Sim. Então, algumas coisas a gente precisa pontuar, inclusive nessa consulta é pontuado, né? Porque se não é falado, o óbvio precisa ser dito, né? Porque às vezes não é falado. É óbvio, Dri. Então, muita gente não sabe que aquele creminho lindo que você tá passando faz tão mal que assim. é tão cheiroso que você tem, que o seu marido adora, ele tá cheio de química. Sim. Então não é só o que a gente coloca, mas também o que a gente precisa tirar. Sim. Fazer os processos de detoxificação são muito importantes, né? Nesse processo de preparo pré-concepção, aí entra os metais tóxicos também. Alumínio, chumbo, mercúrio, que tá na nossa maquiagem, na nossa bijuteria, uma coisa assim que a mulher usa todos os dias. E é exatamente isso. A carga de toxicidade de uma mulher, muitas vezes, é muito pior do que do homem por causa dessa coisa, de ter... É maquiagem, é perfume, é hidratante, é filtro solar, é desodorante e... bijuteria pendurada no corpo o tempo inteiro, e isso por anos e anos. A gente começa na adolescência, muitas vezes até hoje na infância, né? A gente vê as menininhas aí já se maquiando muito precocemente. Então, gente, é um trabalho de conscientização. Muitas vezes não é fácil mudar tudo de uma vez. A gente precisa ir, né? Tem paciente que fala, nossa, Flávia, calma. É muita coisa. Falei, então vamos negociar. O que agora você dá conta de fazer? Eu dou conta disso, disso, disso. Na hora que aqueles hábitos se estabelecem, então vamos um pouquinho melhor. Eu falo, vamos comprar um filtro de água bom. Isso. Que a gente tem um filtro, né, com uma água de qualidade. Vamos investir, né, num produto vegano para você usar no seu corpo, um creme legal. E hoje em dia a gente tem muitas marcas, né, que estão agora. A gente já tem isso. Há 5 anos atrás não se tinha, né? Justamente. Então, tá sendo despertado esse olhar, eu acho, com essa questão toda. E dizer mesmo isso para as mulheres, né? Eu acho que é muito importante buscar essas marcas mais conscientes. E aí, só pra gente finalizar esse assunto da alimentação, gente, nutricionista, especialista em saúde materna infantil. É outra pegada, não é igual uma nutricionista esportiva, por exemplo, então não dá para ser com qualquer profissional e não tem como médico tocar esse setor, orientar. Abranger tudo. Não tem. É uma dieta personalizada para você, né? Ele vai acompanhar, vai ver o resultado, a aderência. Então, a gente tem que ter esse profissional na jogada, né? Sim. Vamos falar do próximo pilar aí. Vamos falar de exercício físico. Eu sei que a Lê é adoro. super da maromba, crossfiteira, beachteneira, não sei se é assim que fala. Né, Lê? Como você vê o papel de ter uma vida ativa, exercício físico, dentro desse contexto aí da pré-concepção? Bom, eu adoro realmente falar sobre atividade física. Eu acho que atividade física é indiscutível para qualquer pessoa, quem dirá para quem está pensando em engravidar, né? Então, eu falo, o mínimo recomendado é uma meia hora de atividade física 5 vezes por semana. Ah, mas eu não tenho tempo. Caminha meia hora. Não precisa matricular numa academia de cara, né? E a atividade física traz inúmeros ganhos, tanto para a fertilidade. Você diminui o risco de doenças, você melhora o seu perfil cardiovascular, então diminui pressão, diminui glicemia, diminui o peso, fora a liberação dos hormônios da felicidade, né? Então você melhora o sono, melhora o humor. Quem não quer estar de bem com a vida, né? E durante a gestação, a atividade física também é fundamental. Então, se você já vem se exercitando antes, a gente tem muito mais liberdade de manter
toda essa movimentação durante a gestação, que vai te dar um conforto maior, você vai ter menos dor muscular, vai ter maior chance de entrar em trabalho de parto, você vai inchar menos, vai dormir melhor, né? Que o sono também é um outro pilar importante que a gente vai comentar aí depois. Perfeito. Lembrando, né, Ale, que não é uma atividade física extenuante, não é padrão de competição. Eu falo muito assim, gente, ó, quebrar limites, bater recordes, não é para essa fase da vida. Não. Né? Então, não é aquela coisa assim que você tá super, hiper, mega marombeira e correndo 15 quilômetros. Não, gente, é uma atividade física que não vai te levar, por exemplo, a uma exaustão, não vai te levar a comer excessivamente para fazer pico glicêmico, pico insulinêmico, porque isso não é interessante também. Então, tudo tem o seu momento de vida, né? Equilíbrio, né? Equilíbrio. Pode fazer musculação? Claro que pode. Pode até fazer um cross? Pode, mas é a intensidade desse exercício, né? Eu falo muito pra gente pensar também em coisas que vão despertar o seu lado feminino. Às vezes a gente tá lá virando pneu, né? Super numa coisa muito numa pegada masculina. Muito máscula, exatamente. E às vezes ir para um pilates, fazer um exercício mais leve, uma yoga, uma dança. Será que isso não vai te resgatar também? Uma questão de feminilidade. São coisas pra gente pensar. Claro que isso não tem estudo científico, não é por aí. Né? Mas a gente pensar nessa energia mesmo, né? Da gente começar a trazer coisas mais femininas para o nosso universo. Isso vai ajudar também nessa questões. Resposta. E às vezes uma atividade ao ar livre eu acho muito benéfica também. A do sol, né? Exposição à luz solar, você vê coisas diferentes, observa a natureza, você vai meditando enquanto você faz ali a sua caminhada, a sua corrida, eu acho fantástico. Você pode aproveitar e fazer um grounding, né? Sim. Que é tirar o tênis ali, botar o pé na terra. Isso é tão poderoso, gente. Olha, a gente se desconectou da natureza, infelizmente. A gente parou de tomar sol, a gente parou de estar ao ar livre. E essa coisa a gente parou de pisar na grama. Pisar na grama. E aí fica dando choque em todo mundo que encosta. O que é esse choque? A gente tá cheio de poluição eletromagnética que vem do nosso celular, do 4G, do Wi-Fi, televisão. A gente tá o tempo inteiro com esse excesso de poluição eletromagnética e isso já tem sim documentação científica mostrando que isso causa um estresse oxidativo absurdo no ovário, impactando na fertilidade, tem impacto no neurodesenvolvimento fetal. Então, olha como a gente tem que começar a trazer essa mulherada, gente, que tá muito ali, na alta performance, no trabalho, celular o dia inteiro, resolvendo 1000 coisas, acelerada. E a gente começar a trazer uma outra pegada para essa mulherada. Eu sempre pergunto, esse ritmo de vida que você tá hoje, você vai manter na gravidez? Ai, não, doutora, mas aí eu vou parar. Não funciona assim. Você para agora para estar grávida. Porque se você fizer a pergunta para mais tarde, esse ritmo de vida você vai manter com uma criança? Exatamente. Combina? Então. Então, você já tem que começar a fazer. Claro, nem tudo a gente consegue de uma hora para outra, mas são reflexões que a gente traz. Sim. Né? E às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas mesmo, né? Eu falo, gerar um filho é uma responsabilidade muito grande. Sim. Cuidar da saúde dessa criança, mais ainda. E o que a gente mais quer são crianças saudáveis, né? E tudo já vem da pré-concepção, da gestação, da redução do estresse materno, de uma boa noite de sono. Né? Vamos falar do estresse então, Dri. Pontua aí as questões de cortisol, os impactos disso que a gente tem, né? Eu acho que assim, né? A mulher que ela é muito ligada, muito estressada, tanto questão de trabalho, quanto nessa questão da pilha de vou tentar engravidar, que também pode ter, né? Essa carga emocional muito grande. Uma que cortisol, uma vez em altas concentrações no nosso corpo, ele não tem espaço, porque ele compete pelo mesmo transportador dos hormônios sexuais. Exatamente. Né, da progesterona, ele não tem espaço para outro hormônio. Então, aquele ciclo ovulatório, ele vai ser diferenciado, né? A gente pode ter mais uma questão aí, hormonal mesmo, e também essa questão emocional, né? O que pode impactar, gerar uma criança com excesso de cortisol, pode impactar, inclusive, na personalidade dessa criança, né? No ventre dessa mãe que tá muito estressada, que não dorme à noite, que tem um nível de cortisol muito grande, ela vai impactar para ser uma criança
com uma personalidade mais ansiosa, mais agitada, mais chorosa. Então, isso vai reverberar lá no pós-parto. Tem os aumentos de risco na gestação. Isso, exatamente. Então, eu acho que é mais para esse lado, né, dessa questão do cortisol e sem muita carga. Porque a gente fala isso, é muito fácil falar, né? Mas e sentir? É dificílimo. Então, sem muita culpa, né? Levar as coisas mais leves e procurar o que faz bem, né? Mas eu não gosto de fazer uma terapia. Eu tenho que fazer terapia? Então não vai fazer uma terapia. Vai fazer uma atividade física ao ar livre, vai fazer uma meditação, vai simplesmente sair numa tarde para ir assistir um filme no cinema, mas algo que te traz esse prazer, porque é um dos pilares também, né? A saúde emocional, ela é um pilar todo só dela. Né? E o tanto que isso pode impactar na fertilidade é imenso. E a gente pode associar outras terapias. Por exemplo, uma coisa que eu amo dentro do contexto do estresse é a acupuntura. Sim. Que é uma terapia super sistêmica, que a gente consegue trabalhar várias coisas. E é uma das coisas que eu vejo mais resultado em modular cortisol, né? Em ajudar essa mulher a equilibrar todas essas questões. Então, a gente pode ajudar em N questões. Uma osteopatia pode ajudar também, que é uma terapia muito sistêmica. E não depende muito da sua vontade, né? É aquela coisa do profissional que vai fazer. Já que você não tá muito disposta muitas vezes. Só vai. Só vai, exatamente. E tem hora que a gente tem que encarar algumas questões de frente, né? Porque são questões que, se a gente não resolver, elas vão perdurar e vão trazer impactos aí para essa criança e para esse casamento. Eu sempre falo, gente, tem coisas que a gente tem que olhar antes. Esse preparo pré-concepção não é só físico. É olhar esse todo. Essa família está organizada para receber uma criança? Esse casamento, ele está estruturado? Ele está estável? As questões financeiras estão ok? Claro, né? Nem tudo tem que estar perfeito, não é isso. Mas tem momentos da nossa vida que nitidamente não é um momento. Não é um momento. E às vezes a gente se sente pressionado até por outras coisas, pressões externas, pessoas que estão numa expectativa, até mesmo a idade, muitas vezes, é aquele, meu Deus, eu já tô com 30 e não sei lá quanto e eu vou engravidar, mas minha filha, tá uma zona tudo. Você vai engravidar só porque você tem 35, 37, sei lá o quê, e aí? Né? Então é o momento da gente, eu sempre trago essas questões na consulta pré-concepção. É um bom momento para vocês engravidarem? Sim. Né? E muitas vezes traz aquele status, nossa, não é. Então vamos buscar ajuda? Porque se você quer tanto, mas não está organizado, vamos usar esse tempo. Enquanto você prepara o seu físico, você vai organizando as demais áreas da sua vida. Sim. E isso é muito legal porque a gente tem essas pessoas no Geração Mãe, né? Sim. Nossa equipe é fundamental. E o tanto que isso, né, trabalhar com profissionais com esse gabarito, né, e com essas outras áreas, o quanto isso agrega na nossa questão, no nosso medicase, na nossa consulta médica, né? Sim. A gente ter essa sensibilidade com essas outras questões, porque cuidar desse sistema familiar, uma vez que a família, ela só é formada se você gerar um filho, e aí você tem um núcleo familiar mesmo, né? E você sai do seu antigo núcleo familiar, que é seu pai, sua mãe, enfim. Então, eu acho que é justamente pensar nisso. Aonde eu tô aqui, nesse momento da minha vida? Aonde eu tô para trazer esse novo integrante? Eu tenho esse amparo? Eu tenho essa possibilidade de me ausentar, talvez, do trabalho estressante que eu tenho para me dedicar, pelo menos um período ali, para aquela vida que tá chegando, porque eu penso ter um filho saudável, então eu quero nutrir esse filho, eu quero amamentar esse filho, eu quero estar bem e disposta para curtir esses primeiros momentos do meu filho, né? Sim. E eu tô com a pessoa, muitas vezes se questionar isso, eu tô com a pessoa certa do meu lado? Ou eu estou no meu papel certo, porque muitas vezes a mulher tá na energia masculina, Sim. né, bancando coisas que são papéis masculinos. Super sobrecarregada. Super sobrecarregada e estressada, e ela que decide, ela que manda, né, é aquela coisa e a gente repara nos detalhes isso nas consultas, a gente fala, isso aqui é caso para a consteladora Janaína resolver, porque a gente obviamente não tem como o médico resolver muitas questões, mas é maravilhoso a gente ter esse olhar. Com certeza, é um plus gigantesco, e a gente passar isso, né, porque quem aqui não constelou ainda? Quem aqui não foi pra osteopatia, pra acupuntura? Então, a gente ter sentido um pouquinho disso na gente, né, o quanto a gente pode dar para os nossos pacientes. Exatamente. Orientando, procurar esses profissionais e conseguir
ter um plus na saúde e na fertilidade. Com né? certeza. E hoje eu vejo que a gente, assim, muitas mulheres tomam muitas medicações, antidepressivo, ansiolítico, remédio para dormir, e muitas vezes é uma questão de ajuste, com uma equipe multidisciplinar. A gente consegue tirar essas medicações que vão influenciar na gravidez e ter esse atendimento multidisciplinar e ajustar tudo. Exatamente. Falando em sono, Ale, que é um outro pilar super importante, muitas pessoas não têm ideia do que acontece numa noite de sono que tem a ver com a questão da reprodução. Então, dá uma pincelada aí pra gente trazer esse tema do sono. Bom, durante o sono a gente produz a melatonina, que é um hormônio que só é produzido no sono da noite. Então, não adianta aquela pessoa que trabalha durante a noite querer repor durante o dia, que ela não consegue. E a gente não tendo melatonina, a gente aumenta os picos de cortisol também, desregulando aí toda a parte hormonal do corpo. Então, o que seria o ideal? Dormir antes das 10 da noite e acordar assim que o sol nasce. Não é todo mundo que consegue fazer isso, mas deveria se esforçar para que isso aconteça. E durante a gestação, essa produção de melatonina influi também no bebê. Ele não tem produção própria, né? Até o 3º mês de vida, o bebê depende da melatonina materna. Então, essa boa noite de sono da mãe influencia muito nessa saúde da criança também. Aqueles bebês mais agitados, que trocam noite pelo dia, não dormem à noite, já vem desde lá do comecinho. Tem até... Lembra que a gente assistiu às aulas da doutora Bruna Pitaluga, que tem a foliculogênese lá? Os receptores de melatonina no folículo ovariano. Sim. É algo bizarro, gente. A gente fala, o que a melatonina tá fazendo ali? É o maior antioxidante que a gente produz. Né? E ela é uma sinalizadora mesmo, né? Olha, eu falo assim, que a gente dorme, o nosso sono noturno, ele tá sinalizando pro nosso corpo igual uma fábrica funciona no turno da noite, né? Tem reações enzimáticas que só vão acontecer na presença de melatonina. Se a gente não dormiu, se a gente não... o lixo não foi tirado, né? E aí perdeu. Vai acontecer, vai recuperar quando? Só na próxima noite, quando você dormir. E isso, cronicamente, vai impactar muito, né? Nossa, eu fico arrepiada quando eu recebo mulher... eu durmo 1h da manhã todo santo dia. Gente, eu quero cair pra trás. Porque a gente sabe das dificuldades dessas mulheres que têm um ritmo noturno de adequarem o ciclo circadiano. Mas é o que você falou, né, Lê? É todo um esforço que essa mulher precisa fazer e entender essa fisiologia, né? Que a melatonina está governando todos os hormônios, inclusive os sexuais, está influenciando na foliculogênese, na liberação desse óvulo, está influenciando depois na implantação e na placentação. Então, a melatonina tem muitos papéis nesse ciclo reprodutivo. Muitas vezes a gente se propõe até a repor a melatonina para ajudar essa mulher aí a entrar nesse ciclo circadiano. E aí a gente tem que falar da higiene do sono, né, Ale? Não adianta, né? Tomar melatonina e aí? E ficar mexendo no celular. Para ter uma produção adequada de melatonina, escuro total. Até aquela luzinha do ar-condicionado azul influencia. Então, o ideal é realmente, pelo menos uma meia hora antes, você ir para o seu quarto, desligar todos os eletrônicos, todos esses sinaizinhos de luz que tem na casa e descansar. Sim. Fechar tudo. Às vezes, fazer mesmo uma impressão ali, colocar uma música que você gosta, uma meditação, um chazinho, né, que traz um óleo essencial de lavanda, é uma coisa que vai te trazendo um aconchego, essa vontadezinha, e pra conseguir fazer isso, né? Sim, o bebê, né, precisa de uma rotina pra dormir. A gente também precisa. A gente perdeu aquele isso. Banhinho do fim da tarde, a massagenzinha depois do banho. Tirar a cafeína, gente, pelo amor de Deus, cafeína. Cafeína, aliás, não combina com fertilidade, tá? Então, futuras mamães, já aceita que dói menos. Vamos tirando aí a cafeína e principalmente a cafeína após o almoço. A gente sabe que tem várias interferências no sono. Há pessoas mais sensíveis, outras menos. Mas a gente tem que, às vezes, é o detalhe que a gente tá orientando a pessoa a falar, ainda não tô dormindo bem, eu tenho dificuldade ou para pegar no sono, aí ou acorda no meio da madrugada, e aí a gente tem mecanismos também diferentes, né? Sim. A dificuldade de pegar no sono, tem algumas questões metabólicas, a insônia da madrugada são outras,
Então, a gente também vai ajustando isso para que essa mulher tenha um sono reparador. E se a gente pensar no ciclo circadiano, como a gente distanciou da natureza, né? A natureza, ela é tão sábia que ela nos dá direcionamentos para esse momento, né? Então, é só a gente olhando para o sol, olhando o que está acontecendo, né? O pôr do sol, que é uma luz mais vermelha, já começa, já começa a ativar os receptores das pálpebras para elas começarem lá no cérebro já organizar essa secreção de melatonina que vai começar logo menos a hora que o sol se pôr, né? E quando a gente acordar, olhar para o sol que nasce, porque a luz do sol que nasce vai ajudar no seu pico de cortisol. Porque a gente fala muito do excesso do cortisol, mas e aquelas mulheres estressadas ao máximo, com uma noite de sono perturbada, que já chegou a um nível que a adrenal dela não funciona mais, e ela não produz cortisol, é tão prejudicial quanto o excesso dela. Nossa, eu tô pegando muitas mulheres com hipocortisolismo, por causa desse ritmo de vida, né? Não é difícil de fazer, chega uma hora que a adrenal fala, não, cansei, não quero mais, né? Vou trabalhar pra quê? Exatamente. Imagina que cortisol e hormônio tiroidiano são os reguladores metabólicos máximos. Como que a gente está regulando esse metabolismo para uma alta demanda? Gente, gestação é uma fase de alta demanda. Os hormônios têm que estar em ordem, vão trabalhar muito essas glândulas. E a gente está com tudo isso bagunçado, vocês imaginam, né? O prejuízo. Então, olha aí, meninas, dica. E aí isso vale para os maridos também, tá? A melatonina também é super importante dentro desse contexto, né? E aí, por último, vamos falar da suplementação, que é algo que a gente gosta bastante, né? Que a gente tem toda uma expertise aí para manejar. A Adriele já pincelou um pouquinho quando falou das questões das carências nutricionais, mas a gente tem aí alguns pilares, assim, eu penso, dentro da fertilidade, que são fundamentais, que não podem faltar numa mulher que está pensando em engravidar. E até, às vezes, assim, a pessoa fala, eu não tenho condição de fazer essa suplementação completa, linda, maravilhosa. Então, vamos lá, o que não pode faltar? Eu voto... Tenho vários, né? Mas eu voto número 1 na vitamina D. Eu ia falar ela. Eu voto no ferro. Ferro. Então, vamos falar primeiro da vitamina D? Quem quer falar da vitamina D? Eu acho que a vitamina D, né, ela já é muito mais do que uma vitamina. Ela hoje é um hormônio, a gente, na verdade, sabe que ela participa de várias reações também. Inclusive, ela tem receptor no folículo também, na foliculogênese, né, aonde vai dar origem a esse óvulo. Tem receptor placentário de vitamina D, tem receptor endometrial. Então, vai ajudar na placentação, otimizar níveis de vitamina D. A vitamina D, ela através a gente, naturalmente, né, a gente vai adquirir ela através da exposição à luz solar, mas hoje em dia a gente tá sempre não sendo expostos à luz solar, né, e precisa ser aquela luz solar do sol mesmo, mais de meia hora, naquela luz do sol do dia, não pode ser aquele finalzinho nem comecinho do dia. Então a gente tem pouco isso na nossa experiência, na nossa vida. A gente trabalha, vai do carro pra casa, do carro de novo pro trabalho, então a gente não é exposto. Como que a gente pode fazer isso? Repondo, né, a via oral, dependendo, tem algumas pessoas que têm essas variantes genéticas que podem ter uma dificuldade para absorção oral da vitamina D, às vezes fazer uma intramuscular, usar um injetável aí, né, para manejar essa otimização, manter doses otimizadas, né, então não é aquela dose padrão lá do resultado de exame do laboratório, né. Eu acho que sempre ter alguém para orientar nesse sentido. Então, nós passamos muitas, né, doses de vitamina D muito altas, e às vezes as pessoas assustam, vão em algum outro médico e falam, mas tá muito alta essa daqui. Hipervitaminose D quase não existe, né? E hoje em dia a gente sabe até de outras doenças que são tratadas com altíssimas doses de vitamina D, que a gente não chega nem perto disso. Sim. Né? Então, isso a gente só tem a ganhar com relação à reposição da vitamina D. E a minha experiência dosando vitamina D é de quem não está repondo, não tem vitamina D decente. Não tem. Então, é impressionante a pandemia de hipovitaminose D, e dada a importância dessa vitamina na gestação, a gente não pode deixar de avaliar esses níveis séricos, de fazer uma reposição que mantenha esses níveis, no mínimo, os trabalhos do Dr. Hollick, né, que estuda a vitamina D na gestação, no mínimo 50, não é aquele limite do laboratório de 30,
Então, já manter esses níveis séricos mais altos para que a gente tenha melhores resultados na gestação, relacionado até com prevenção de pré-eclâmpsia, né? E todo o efeito na questão fetal, cognitiva, né? Osso, dente, enfim, vitamina D faz 500 mil coisas no corpo, né? E a nossa queridinha aí, com efeitos epigenéticos, transgeracionais. Então, a gente está aí fazendo programação metabólica desse bebê, modulando esse bebê, inclusive as questões de diabetes gestacional estão muito relacionadas com hipovitaminose D. Sim. Então, tudo isso a gente tem que estar em mente quando a gente está olhando para essa mulher, especialmente os casos de mais risco. As obesas, elas têm muita dificuldade de subir a vitamina D e são candidatas a doses mais altas, né? Então, tudo isso a gente tem que olhar. Aí a Lê votou no ferro, vai. Bom, para mim, por que eu acho que o ferro é fundamental, né? Porque ele é fundamental para o neurodesenvolvimento do bebê. E muita gente acha, colhe o hemograma, a hemoglobina tá lá, boa, 12. Só que não é por aí que a gente dosa o ferro, né? Se a gente não olhar uma ferritina, uma saturação de transferrina, a gente sabe que muita gente tem deficiência de ferro. Ela não está com anemia, mas tem uma deficiência de ferro. Isso altera a saúde do bebê. Uma que ele pode ser gerado com uma anemia também, ele pode nascer com uma anemia e vai levar isso para a infância e vida adulta. A parte de neurodesenvolvimento, o ferro é um micronutriente fundamental. E a gente sabe que no 3º trimestre da gestação, o consumo, assim, é um absurdo. A gente gasta todo o estoque que a gente tem. Então, não só suplementar na metade da gestação ou para quem tem uma anemia. O ferro tem que ser suplementado sempre. Desde a pré-concepção, para a gente já engravidar com níveis ótimos, para a gente conseguir gerar esse bebê com níveis ótimos, conseguir ter esse gasto energético todo e recuperar no pós-parto. Que independente da via de parto, a gente sabe que sangra. Né? A gente tem uma perda sanguínea e a gente tem que estar apto ao nosso organismo repor isso de forma adequada. E algumas vezes, igual a Adri falou, né, da vitamina D, às vezes precisar ser intramuscular, a gente tem o ferro venoso. Em alguns casos, a reposição via oral só não é suficiente. A gente tende a absorver 10% do que a gente consome, então é muito pouco. Então, através da alimentação, quase nada. Através dos suplementos, muito poucos. Muita gente tem muita intolerância ao ferro via oral também. Umas têm diarreia, outras têm constipação, outras têm azia, né? Aquela queimação. Então, muitas vezes a gente opta por fazer endovenoso. É isso aí, eu concordo. O ferro é fundamental. Aí depois, é uma lista, né? Esqueci de falar do crescimento fetal também. Tem bebês que cursam com restrição de crescimento. Com certeza. Sem uma causa aparente, a hora que a gente vai ver, o ferro tá lá embaixo. É aquela curva de percentil que vai despencando, né? Sim, a gente vai vendo aquele bebê Só que o inverso também é verdadeiro, né? Você repõe o ferro, o bebê volta, que é uma beleza. Ele volta, assim, né? Das cinzas, né? Assim, ele recupera, que é uma beleza. E outra coisa que eu acho que é importante de ressaltar da questão do ferro é que mulher menstrua. Sim. Então, a gente tem uma perda sanguínea mensal. Sim. Né? Então, se eu for chutar, todas as mulheres têm deficiência de ferro, né? Porque quem que vai dar conta na dieta disso aí? Né? Então... É verdade. Ainda tem os polimorfismos. Tem muitas questões aí no ferro. Então, realmente é um mineral que precisa ser olhado com bastante cuidado, né? E depois, eu votaria no ômega 3, né, gente? Acho que gestante sem ômega 3, isso vai também da pré-concepção já, pra gente ajudar toda a modulação desses níveis hormonais, a gente tem as ações anti-inflamatórias do ômega também, então acho que é um nutriente essencial aí na pré-concepção que vai se estender por toda a gestação, na amamentação, que a gente consegue também atuar muito no neurodesenvolvimento, questão de desenvolvimento de retina do bebê, tudo altamente dependente do ômega, né? Eu falaria também do folato, da B9, né? Mas aí você põe todo mundo do complexo B aí, né? Porque não dá pra botar o folato. Sem, né? É o kit B. Mas eu só queria fazer uma observação com relação ao folato, né? Que antigamente a gente falava sobre o ácido fólico, a importância de se repor ácido fólico, porque senão o bebê vai ter um mau desenvolvimento cerebral, né? Do tubo neural. Tem que ser nesse começo. E aí tem as questões, né, da variante genética, onde algumas mulheres não são capazes de metabolizar o ácido fólico em metilfolato, e a gente tem um excesso desse ácido fólico, né? E que
tem alguns estudos que mostram isso, inclusive, como um mau desenvolvimento neurológico para o bebê. Vai ao contrário. Vai ao contrário. Então, o quanto que isso vai impactar negativamente? Você achando que tá fazendo um bem, tá colocando lá, né, 5 miligramas de ácido fólico, essa mulher não tem capacidade e tá deixando, ficando tudo acumulado. Né? Mas a vitamina do complexo B, então, além de ir com essa questão da metilação, né, do ciclo de um carbono, que a gente já sabe que tem todas as nossas reações também de DNA e tudo mais, ela é fundamental para o desenvolvimento, neurodesenvolvimento do bebê, o crescimento e tudo mais. Acho que isso... Com certeza. E esse triozinho, né, B9, que é o folato, B12 com B6, fundamental para a gente controlar a homocisteína, que a gente já falou que ela é um marcador de risco também na gestação. Então, olha como é muito complexo, é muito lindo, né, a gente estudar isso, é apaixonante. Porque a gente volta lá naquela bioquímica que a gente aprendeu na faculdade, que a gente não via o menor sentido para aquilo, e de repente a gente fala, uau, né, agora tudo tá fazendo sentido. Então, são pontos chaves aí. E aí, alguns minerais também, o magnésio é super importante. Zinco e selênio para tireoide. Zinco e selênio, que junto com ferro e iodo para tireoide são fundamentais. Aí, falando dos macros, a gente tem que ter um bom aporte de proteína que é uma coisa. Por que a gente fala da proteína? Porque carbo, a maioria está consumindo em excesso. Sim. Dificilmente a gente tem que falar, você está consumindo muito pouco carboidrato. É o contrário. Agora, a proteína é um déficit que a gente vê com frequência. Sim. E ela tem demandas de acordo com os trimestres, né? Exatamente. Então, demandas próprias por trimestre, que a gente desde também precisa olhar. Desde a pré-concepção, que a gente está construindo, né, todo esse processo. E uma mulher em hipoproteinemia, ela pode ter dificuldade em... Tudo precisa de proteína, é o tijolinho. É a base, né? Isso. E muitas vezes ela tá ali comendo um bifinho desse tamanho por dia e mais nada de proteína. Então... olha a importância da nutricionista que a gente está falando, né, gente? É um trabalho em conjunto e toda a equipe engajada para a gente colocar esse casal, mais uma vez, vamos reforçar aí. E aí a gente tem várias outras estratégias que vão para o lado, por exemplo, da medicina chinesa, que a gente pode potencializar a fertilidade com os chás, as fitoterapias chinesas, os ciclos das sementes são bem legais. Aí entra a acupuntura, existem protocolos para estimulação ovariana, para melhora da fertilidade, né? Com a acupuntura. Então a gente vai caminhando aí para várias outras terapias que podem agregar muito além daquela prescrição de suplementação. E outra coisa é a mulher, ela se pautar na suplementação como... já tô fazendo o meu máximo, Tô fazendo porque eu tô tomando meu suplemento. Isso. Filhinha, suplemento é cereja de bolo. Se você não fizer o beabá, se você não cuidar de tudo isso que a gente tá falando, da dieta, de treinar, de dormir cedo, de manejar seu estresse, você tá gastando dinheiro. Não adianta. Né? Primeiro que às vezes você não tem nenhum intestino apto absorver aquilo ali, tá toda inflamada, com o intestino todo arrebentado, ou seja, tá jogando, eu falo, né, tá tudo no xixi ali, indo embora, não tá absorvendo, não tá, enfim. Então, a gente tem que olhar para tudo isso, né, para fazer um bom planejamento e orientar esse casal, né? Sim, sem dúvida. E só agregando nessa questão da acupuntura, da medicina chinesa, o tanto que hoje em dia a gente tem estudos mais próprios, assim, né, mais consistentes, para a gente conseguir embasar isso numa fertilidade, né? Hoje tem protocolos dentro da infertilidade de quem vai fazer uma estimulação ovariana para uma fertilização in vitro, o tanto que os médicos já estão encaminhando para terapeuta de medicina chinesa, para ela fazer o trabalho com a acupuntura, com a dietoterapia, com as ervas, né? Então, eu acho que trabalhar nesse universo, a gente tem a ganhar, sim, né? E os estudos, eles vêm mostrando isso pouco a pouco. E até falando, assim, essa questão da fertilização, é que muitas vezes a gente vai ter um diagnóstico de infertilidade, a gente vai ter realmente questões que a gente não consegue resolver com toda essa abordagem da fertilidade natural e esse casal é candidato a uma fertilização. Mesmo assim, esse trabalho de base que a gente faz vai ajudar esse casal a ter melhores respostas
e uma gestação mais saudável, Sim. uma vez que a própria FIV já aumenta riscos gestacionais. Sim. Então, como é importante, às vezes a pessoa fala, eu tenho isso, endometriose profunda, meu marido tem, sei lá o que, azoospermia, vou pra FIV, então, acabou meu preparo. Não, você também é candidato, o casal também é Sim. candidato a fazer um bom preparo. Fortemente, né? Acho que Mais mais ainda. ainda. É um parêntese na obstetrícia, né? Exatamente. E como a que você falou no começo, né, Dri? Olhando a fertilidade como uma expressão da saúde, se você tem uma infertilidade é porque você tem uma questão de saúde. Uhum. Então, se você tem uma questão de saúde, você precisa olhar para essa questão e não simplesmente enfiar um bebê por fertilização dentro do seu útero. Porque você pode não levar essa gestação à frente, ou se levar, ter vários agravos que vão impactar nessa criança, e ela pode levar isso para a sua vida adulta e depois para a próxima geração. Então, é onde a gente vai aumentar risco de prematuridades, né, e tudo mais, que a gente vai aumentar morbidades também para essa morbidades, criança. doenças, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, tantas coisas, Risco não né? só fetal, como materno, Materno né? também. Riscos maternos, exatamente. E olhando para essa linha transgeracional, que eu acho muito lindo a gente pensar nisso, né? Como a gente pode encerrar ciclos de adoecimento. Sim. Porque às vezes a pessoa fala, na minha família todo mundo é diabético. Minha mãe é diabética, minha avó é diabética. Aí você tá lá com aquela mulher com a glicemia limítrofe na pré-concepção, que se você não faz nada tem um diabetes gestacional. Esse bebê gerado nesse ambiente hiperglicêmico, aquele genzinho que já tá ali, tá todo ativado para continuar. Aí nasce um bebê gordinho, grande para a idade gestacional, que é o futuro obeso. E futuro diabético. Que futuro diabético. Ou seja, essa linha se continua. E se a gente tem esse olhar, opa, essa mulher na pré-concepção, você quer encerrar essa história aqui? Vamos acabar com essa história aqui nas suas gerações? Essa mulher faz esse trabalho, engravida com a glicemia linda, não tem diabetes gestacional, tem um bebê com peso adequado. Vai ser uma criança que já tem esse olhar da saúde, porque a mãe aprendeu na pré-concepção. É uma criança que vai comer bem, que vai fazer exercício, que ela vai cuidar do ciclo circadiano, vai ser um adolescente, um adulto, com peso adequado, com a glicemia normal. Pronto, Encerrou. acabou. A próxima geração dele já é outra. Então, é um poder, gente. A gente, assim, tem que ter muita gratidão a Deus pelo trabalho que a gente faz. Com certeza. Porque realmente é para mudar histórias de gerações. É fácil? Não é. Não. Não é. Aí que a gente fala, você quer bancar? Exatamente. Né? Exatamente. Meninas, nosso tempo acabou. Então, nós vamos nos despedir aqui, né? Passou rápido, né? Passou rápido. Foi gostoso, né? Espero que você aí em casa também tenha gostado. E nós vamos encerrar aqui. Se você tiver dúvidas, sugestões, nossos canais estão aqui à disposição. E a gente está aqui para compartilhar e vocês fiquem ligados no nosso próximo episódio do nosso Pode Isso Geração. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau, tchau, gente.